Aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Vocês me escutam bem aí? Tudo certo? Então, gente, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é dia 6 de junho de 2023, é o nosso encontro de número 13 na disciplina de Metodologia do Ensino do Esporte e do Jogo e do jogo do esporte na escola. E hoje nós vamos trabalhar basicamente em duas frentes, tá? Primeiro, a gente vai trabalhar tentando avançar na questão sobre a produção das unidades didáticas, trazendo algumas referências aí, e ouvindo também, né, como é que vocês organizam essa questão das unidades didáticas, tentando avançar um pouquinho na questão das metodologias dentro desse tema, né? E depois, num segundo momento, a gente vai falar sobre a avaliação da disciplina, tá? Eu havia comentado com vocês que estava pensando numa data em agosto, ali início de agosto, né, para entrega do trabalho, para poder aproveitar as férias, tá? Pensando algo mais ou menos como qualquer pós-graduação aí, que tem um prazo mais dilatado, né? Porém, vendo o calendário acadêmico, conversando com a professora Franciele, daí a coordenadora, e vendo o calendário acadêmico, não há como fazer como eu pensava, né? Então, nós vamos, até porque eu tenho que encerrar a disciplina até o mês que vem, mês de julho, tem um período de exames para quem ficar em exame, né? Pega o calendário da EAD, né? Da UFPEL, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com a data de 11 de julho, tá bem? Então, veja, se hoje nós temos a aula, nosso encontro de número 13, tá? Eu estou aqui com um cronograma aberto, né? Algumas coisinhas vão mudando, mas a grande, vamos dizer assim, os grandes temas, a estrutura maior não vai mudar, né? Então, nós temos hoje a aula de número 13. Na aula da semana que vem tem previsão de uma aula assíncrona, né? Para que vocês possam iniciar a trabalhar com a redação da versão com a avaliação, né? Depois nós nos reencontramos no dia 20 de junho, e aí a gente vai trabalhar com a questão da avaliação como conceito, concepção, pensando limites e possibilidades, né? Estratégias para a educação física escolar, tá? E também a avaliação que vocês têm para produzir na disciplina. Então, a gente divide ali aquele encontro em dois momentos. Depois tem dois encontros, duas datas assíncronas que vocês têm para produzir a avaliação, tá? E a gente vai combinar nesse período um processo de acompanhamento também, né, para ajudar aqueles que tiverem alguma dúvida, enfim, né? E no dia 11 de julho, tá? No dia 11 de julho é a data que vocês vão ter que postar esse trabalho, né? No e-aula, né? No ambiente virtual chamado e-aula. Lá vai ter um espacinho, eu já coloquei lá a avaliação com a data correta, certo? Já está lá inserido, né? E lá depois eu vou abrir a avaliação para vocês poderem dar um encaminhamento, né, para poder postá-la lá no sistema. Como a gente tem ainda um mês pela frente, então acredito que não vai haver grandes problemas aí, né? Dá tempo da gente se organizar dentro desse processo aí e tudo mais. E vamos deixar um período aí, possivelmente a partir das 8 e alguma coisa, para falar, né, sobre a avaliação. Obrigado, Juliano. Eu acabei de ver aqui agora, eu estava olhando o arquivo do Word ali, do nosso planejamento, né, do programa das aulas, né? E aí acabei me esquecendo ali de admitir os colegas que estão entrando na sala, sejam todos bem-vindos e bem-vindas também. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a avaliação, né, na segunda parte da aula, a gente vai falar mais sobre ela. Eu só quis adiantar agora, né, porque já quem inicia o vídeo depois, quem não está de forma síncrona conosco, vai assistir o vídeo depois, aí tem elementos para poder dar conta, né, já para saber, né, da data que vai ter para fazer a entrega do trabalho. Tudo bem, pessoal? Acho que não vai ter grandes problemas, né? Temos aí mais de um mês pela frente. Mesmo assim, eu gostaria de prorrogar, mas não é possível, tá? Enfim, sigamos lá. Vamos ver aqui no chat se tem alguma questão sobre isso. Não, tá tudo certo. Ok. Já abri ali, já admiti ali o pessoal para poder ingressar na sala.
Buenas, vamos lá então. Eu queria partilhar com vocês o material que a gente iniciou na semana passada. A gente trabalhou na semana passada com a estrutura das... iniciou, né, no trabalho das unidades didáticas. Deixa eu só partilhar com vocês aqui, às vezes eu me atrapalho aqui nesse... Agora aqui dá para ver, né? Vocês estão vendo ali as linhas gerais do que a gente trabalhou na semana passada, correto? Conseguem acessar ali? Conseguem ver bem? Acho que sim, né? Alguém pode me dar um Sim, retorno aí, por favor? agora apareceu, sim. Tá, beleza, obrigado, então. Então, isso a gente já viu, a gente não vai retomar, né? Isso são as estruturas que compõem aquilo que vai se desdobrar no que a gente chama de aula, né? Então, quando o sujeito está dando uma aula, como a gente costuma dizer, ele está dentro de uma estrutura, né? Olha só esse esqueminha que eu fiz aqui, né? Eu fiz um pequeno esquema aqui para vocês, a partir do nosso encontro na semana passada, onde a gente tem essas linhas gerais que eu falei, só que agora dentro de uma estrutura mais esquemática, né? Que se torna um pouco mais didático, embora não tenha dúvida que isso não é novidade para vocês no caso. O difícil sempre é desenvolver esses processos, o difícil sempre é tocar adiante esses elementos a partir de uma estrutura como essa que a gente está pontuando, né? Pensando aí a articulação da disciplina com o projeto pedagógico da escola. Isso é imprescindível da gente pensar. Quais são os nexos ali? Veja a visão de homem, de sociedade, de mundo que está expressa naquele projeto pedagógico. Em certa medida, a educação física não precisa corroborar de maneira, vamos dizer assim, como se fosse uma... O PPC não é uma questão de causa e efeito, né? Como está lá no PPC, a gente aplica ele nas... Não, o projeto pedagógico curricular, tanto na universidade quanto na escola, né? Ele é algo que a gente tem que considerar. Aquilo não é brincadeira, né? Não é um documento só para inglês ver, como tem a expressão, né? Então, aquilo ele é um orientador, né? E se, na verdade, a gente não se reconhece naquilo, a gente precisa pensar como que a gente traduz, né, esse descontentamento em movimentos que podem qualificar esse projeto pedagógico, né? Por isso tem os processos de planejamento, as reuniões pedagógicas, os espaços de discussão, né, o processo de avaliação sistemática dos projetos pedagógicos, a revisão, a possibilidade de reorganizar as estruturas ou mesmo de produzir críticas a essas estruturas. Por isso que a gente tem que conhecer bem, né, o projeto pedagógico da escola da onde a gente trabalha. Isso é sempre uma dinâmica difícil, considerando que nós temos muitas pessoas que trabalham em 2 ou 3 escolas, né? Mas é sempre importante ter esse orientador, esse balizador do nosso trabalho, né? Então, vejam, a Base Nacional Curricular Comum, ela é uma estrutura, um dispositivo que está fora desse contexto. Nós vamos traduzir a Base Nacional Curricular Comum a partir de nossas aproximações, né? Pensando o contexto que a gente trabalha, os nossos objetivos e etc. E a partir daí a gente desenha um projeto para a educação física baseado nisso, né? Ou seja, se um PPC para a escola vai dizer que tipo de gente a gente quer formar, né? Que tipo de ser humano a gente pressupõe como sendo um horizonte, porque, veja, isso nunca é uma linha de formatação em série que chegou no final, a gente está lá com pronto, né? Com um sujeito formado, como o termo pressupõe, né? Então, a ideia de formação ela é algo que vai nos colocar na condição de alguém que vai se orientar por alguns elementos, né? E o projeto pedagógico traz alguns desses elementos, contextualizando a escola, sua visão de educação, né? E a educação física, ela se constitui como um projeto dentro desse projeto curricular, né? Dentro dessa proposta curricular. Afinal de contas, educação física para quê? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente pensar, escrever, sistematizar e tentar ir melhorando ao longo do tempo essa questão, né? Afinal de contas, a gente faz o nosso trabalho para quê? Né? Quais são os elementos que constituem, né, as intencionalidades de uma educação física escolar dentro de um contexto, com endereço, com alunos que vêm de lugares que se encontram na escola, né?
dentro de um determinado contexto da cidade, né? Uma zona mais periférica, uma zona mais central, enfim, é uma escola estadual, é uma escola municipal, é uma escola privada, como que a educação física se coloca dentro desse cenário e o que ela projeta, de maneira geral, sobre o seu trabalho nesse cenário, né? E a partir daí a gente tem aquilo que a gente vai chamar de planos de ensino, né? Quando a gente foi estudar lá o texto do Fernando Gonzalez, né, uma proposta curricular para o ensino da educação física, a gente foi perseguir esses elementos que constituem, né, esse pano de fundo onde a gente vai erguer o nosso trabalho, né, a partir de uma estrutura que não é só uma aula boiando no vazio do espaço, ela é uma aula dentro de uma unidade didática, que está dentro de um projeto para um ano escolar, que está dentro de um projeto para a educação física, que tem uma articulação com o projeto pedagógico da escola, né? E isso não é fácil fazer num universo onde você tem, às vezes, 4, 5 professores de educação física. Agora, se a gente não tiver ensaio sobre isso e cada um continuar remando para o seu lado, a gente não vai conseguir avançar muito enquanto campo de conhecimento, enquanto disciplina escolar, enquanto espaço de trabalho, né? Porque a gente vai trabalhar de maneira isolada dentro de um conjunto onde a gente tem diferentes perspectivas atuando sem a mínima correlação entre elas, né? Então, ali nós temos educações físicas transitando e a ideia não é criar uma camisa de força, mas é criar um orientador, né? Veja, até o plano de ensino, isso todo mundo tem que fazer. A gente não pode desprezar a potência que isso tem, né? Quando eu falo ali do nosso próprio programa da disciplina, aquilo ali me ajuda a entender o que a gente vem fazendo, o que a gente pode fazer, desde a questão micro até as questões macro, quer dizer, desde a questão da data da avaliação, né? A gente só tem como perceber se alguma coisa está dando errado ou não se a gente está tem ali dentro desse processo objetivo. Tem alguém que está com o microfone aberto, pessoal. Por favor, dê uma olhadinha aí quem está participando da aula. Nós não estamos com muita gente nesse momento, mas deem uma olhada aí porque está dando eco, tá? E aí, dentro dos planos, dentro dos projetos para cada ano escolar, aquilo que a gente vai dizer, um plano de ensino, tem que haver uma estrutura de articulação entre esses anos. Eu botei ali como exemplo o 5º, 6º e 7º ano, mas se a gente abrir esse quadro, a gente vai ter do primeiro ano do ensino fundamental, podendo pegar para a escola, até o ensino médio. E aí a gente vai ter um plano panorâmico para pensar a educação física nesse contexto, né? Veja, isso é algo que não é muito simples de fazer, vocês bem sabem, mas, por outro lado, nos orienta sobremaneira dentro do processo de trabalho que a gente produz, né? Então, ali no 5º ano, por exemplo, nós temos as unidades didáticas, são aquelas bolinhas mais azuisinhas ao centro ali, a UD, né? E uma unidade didática, ela se estrutura a partir de uma sequência lógica de aulas, né? Olha só esse pequeno conceito aqui. Conjunto estruturado de atividades de ensino e aprendizagem numa sequência lógica de aulas visando a consecução dos objetivos planejados. As unidades se derivam do plano de ensino. Então, veja, se eu tenho objetivos largos para a educação física enquanto um campo de conhecimento, eu tenho objetivos específicos para os anos escolares, que são de dimensão mais alargada e de dimensão mais específica. E as unidades didáticas são atravessadas por esses objetivos mais largos, por exemplo, pensar o esporte de forma crítica, né? De modo que a gente possa usufruir desse patrimônio, considerando a aprendizagem das técnicas, das táticas, das regras, dos sistemas, pensando aí a lógica dos esportes coletivos, né? Então, veja, que eu tenho objetivos largos, né? Objetivos amplos, né? Agora, no 7º ano, por exemplo, a gente vai ver o exemplo de uma unidade didática, onde a gente vai pensar o ensino do basquetebol nessa unidade didática, né? Então, veja, como é que eu organizo esse percurso para poder tratar o basquetebol como um esporte dentro de um contexto que trabalha com esporte, mas também com o jogo, com a dança. Bom, aí eu preciso compor esse panorama. Por isso que essa lógica de estratificar de maneira mais sistematizada, né? As aulas, olha, a aula ela é a ponta do iceberg ali, ó.
A aula é o que a gente vê. Agora, para chegar na aula, eu tenho todo esse percurso aqui, né? Quando eu chego numa aula, né? Deixa eu avançar aqui para vocês terem uma ideia aqui. Ó. Aqui a gente falou das metodologias, ó, né? Aqui a gente falou um pouco de um recorte chamado método situacional. Aqui a gente falou das estruturas funcionais, né? Pensar, por exemplo, dentro das aulas, olha só, dentro das aulas, desse espaço mais micro, né? Por exemplo, momentos em que eu vou trabalhar o esporte, que eu permita que os alunos passem por situações, por exemplo, já que a gente falou do basquete, de 1 contra 0, né? 1x0 ali, o jogador tendo que ir até a cesta e fazer a cesta. Como é que ele faz isso? Como é que eu identifico os limites e possibilidades dele? Deixando ele fazer esse movimento como ele consegue produzir. E a partir daí eu tenho referências para montar determinadas estratégias de intervenção que vão procurar identificar os problemas que ele tem, e apresentar determinadas, a partir de uma hierarquia, por exemplo, o que é mais importante trabalhar nesse momento, né? E a partir daí desenvolver estratégias, por exemplo, 1 contra 0 a partir de determinadas referências que o professor produz junto ao aluno, né? 1 contra 1 ali, o 1x1, né? Como é que funciona? O que ele pode fazer enquanto... Quais são as técnicas que ele pode usar no basquetebol trabalhando no 1 contra 1? É o passe. É o passe? Não, o passe não pode, né? Ah, mas tem o drible, né? Bom, o drible pode, né? Que é picar a bola, né? O drible, o arremesso, né? Então, existem movimentos que ele pode produzir no 1 contra 0, no 1 contra 1, olha, 2 contra 1. Bom, aí sim, aí ingressa uma estrutura que a gente chama de passe, que é um dos fundamentos do esporte, né? Quais são as formas de passar a bola? Quando eu passo, como é que eu aprendo a jogar sem a bola para estruturar uma linha de passe que eu possa ter condições de receber a bola, né? A gente vê muito isso, as crianças elas ficam numa linha, muitas vezes, entre o jogador com posse de bola, o jogador que marca, e aí o passador, quer dizer, ela não abre uma linha de passe porque ela ainda não aprendeu sobre essa estrutura. Então, na medida em que ela vai tendo exercícios onde nós vamos colocando um nível de complexidade, veja, 2 contra 1, né? 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, desenvolvem certas relações de complexidade com o jogo, mas que são de mais fácil de se adaptar com a bola, né? De se aproximar das técnicas do jogo, de pensar o jogo taticamente, do que se fosse sempre 5 contra 5, ou se eu quisesse aumentar o número de jogadores, 7 contra 7, 8 contra 8, fazer grupos maiores para jogar de acordo com os alunos que eu tenho na minha aula, né? Então, dentro dessa lógica, né, nós estamos trabalhando ali a partir de situações problema, e os alunos, nesse caso, passam a aprender como é que eles resolvem de maneira individual ou coletiva os problemas do jogo, né? Eu tenho que fazer a cesta, isso é um problema, mas como eu posso fazer a cesta? Eu posso fazer, quando não tem ninguém me marcando, de várias formas. Mas existem algumas técnicas que a gente pode ensinar com relação à angulação da mão, com relação ao cotovelo, com relação à posição do corpo, né? Que vão ajudar no processo de adaptação as possibilidades diversas que tem para poder fazer uma cesta. E com marcação isso aumenta a complexidade. Mas ainda eu estou no 1 contra 1, daqui a pouco eu tenho 2 contra 1 e eu posso variar esses elementos, né? 3 contra 1, 4 contra 1, 2 contra 2. Daqui a pouco eu posso dar tarefas para um jogador e fazer atividades do tipo 2 contra 1 mais 1, ou seja, 2 jogadores contra um marcador, tentando fazer a cesta, e um jogador na outra tabela tentando fazer a cesta. Quando ele faz a cesta, ele pode se juntar ao marcador para impedir o ataque de progredir. São exercícios que, em certa medida, não são exercícios muito novos e são utilizados em vários esportes coletivos, né? No futsal, no futebol, no basquete, no handebol, né? E que podem se estruturar a partir de diferentes situações que a gente vai tentar reproduzir na aula, com relação ao jogo, né? De diferentes estruturas que a gente reproduz na aula
né, como desafios para os alunos de acordo com as intencionalidades, de acordo com os problemas que os alunos têm, né? Veja, eu já volto a falar do exemplo 1 dessa unidade didática, mas vamos passar para 2 aqui, porque já que a gente está falando de basquete, ó, aqui a gente tem um exemplo de um trabalho, tá? Eu deixei para vocês disponível lá no e-aula, esses slides estão lá, e nesses slides que estão lá, tem esse arquivo aqui, ó, chamado Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos, que é do professor Fernando Gonzalez e do professor Walter Bracht, da autoria deles. Esse trabalho é um trabalho produzido a partir do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Aberta e à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, é um trabalho que tem uma relação próxima também com o trabalho desenvolvido a partir das articulações com a Unidade Aberta do Brasil em cursos como esse aqui, né? É como se eu pegasse o material que a gente desenvolveu até agora e procurasse desenvolver isso na forma de uma apostila, de um livro, de uma publicação, etc., e por aí vai. Vejam, nesse livro lá tem várias coisas que respondem e vão ajudar vocês a produzir a avaliação final dessa disciplina. Eu já falei sobre ele. O que ensinar, né? Quando ensinar, como ensinar, a questão da avaliação, e aí o desenho das unidades didáticas, né? O desenho das unidades didáticas como sendo... O link do livro está nos slides, tá? Inclusive, até vou ver se eu consigo passar aqui agora, vamos ver se eu consegui passar agora. Eu já coloco agora ali, vamos ver, ó, consegui. Deixa eu só... Aqui, ó, Ctrl+C. Vamos lá para o chat, ó. Matheus, vamos ver se tu consegue acessar aí, ó. Vamos ver se os colegas conseguem acessar esse link aí. Vamos lá. Conseguiram acessar aí, pessoal? Mandei agorinha aí para o grupo aí. Dei um retorno só. Senão ele está no slide, tá? Ele está lá no slide, que está no e-aula. É só abrir o slide Ah, então tá. O Vitor já respondeu ali que tá ok. Então, dentro desse trabalho do Walter, do Fernando e do Walter, né? Olha, eu fiz um recorte aqui, uma síntese, né? No caso, como é que eles propõem o planejamento de humanidade didática. E aqui não é um receituário, veja, já que eu falei lá do 7º ano, né? Aqui a gente falou do basquete, falou lá do basquetebol, o Vitor deu o retorno, o Matheus também, então abriu bem. Mas essa é a questão, né? A gente tem orientações para isso. Na semana passada, eu lembro que vocês mencionaram, né? Um pouco da inconformidade, e eu compreendo, né? Da gente não ter um definidor, né? O que fazer, afinal de contas, né? E, por um lado, isso é muito bom para uma área como a educação física. A gente não tem algo que nos determina, né? A gente falou ali do livro didático, né? A gente falou ali do livro A Prova de Professor, como eu costumo dizer, das apostilas, dessas empresas que produzem esses polígrafos, essas apostilas, como é que chama? Enfim, tem um nome, me fugiu o nome agora aqui. Mas, enfim, esses roteiros para o professor é seguir aquele roteiro, quer dizer, nesse caso aqui, a gente está tentando pensar, bom, que linhas gerais a gente pode pensar como sendo estruturas que podem ser adequadas na produção específica de cada contexto, né? E aí me parece que a arquitetura é difícil de ser feita, mas ao mesmo tempo que permite a autoria do professor. Quer dizer, é o professor que produz essa arquitetura vinculada ao projeto pedagógico, e a ideia é pensar como que essas unidades didáticas podem desenvolver determinados saberes, né, a partir de alguns passos. Por exemplo, aqui nós pegamos os esportes de invasão, né, num 7º ano em um contexto específico, contando aí uma faixa, nem me lembro ali no livro diz, mas alguma coisa em torno de 20 e tantos alunos ali. Que não é um número ruim, é um número bom, né? A gente tem turmas bem maiores, com certeza, né? Mas veja, dentro desse contexto mencionado nesse livro,
né? Há algumas etapas, né, que ficam claras ao longo do trabalho do Walter e do Fernando e que nos ajudam a pensar. Por exemplo, o diagnóstico, a gente já falou isso semana passada. É um nível de conhecimento inicial, aonde a gente vai poder identificar que saberes corporais e conceituais a gente precisa desenvolver com esses alunos, né? Então, por exemplo, é algo que acontece nesse outro livro aqui, que é O Esporte como Conteúdo da Educação Física Escolar, do professor Paulo, é outro Paulo, esse aqui é o Paulo Carlan, aonde ele vai acompanhar um professor, já mencionei sobre isso também, e esse professor vai montar uma unidade didática com base no Sport Education, que depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, e como que ele estrutura uma unidade didática de futebol 7, que a gente tem do basquete. Depois a gente vai ver lá do futebol 7. Então, essa ideia do diagnóstico é para o professor entender da onde partir, da onde esses alunos vêm. Porque se o que a gente propõe é essa estrutura que tenha uma interlocução entre os anos escolares, a gente sabe que tem alunos que não passaram por essa estrutura, tem alunos que vêm de outras escolas, tem alunos que são das mais diferentes origens. E a gente precisa acolhê-los dentro do contexto da aula, e isso não é fácil. Então, o diagnóstico nos ajuda a entender quem é que está um pouco mais adiantado, quem é que está precisando de um cuidado maior, como é que essa turma lida com esse saber chamado basquetebol. Aí, a partir daí, o professor pode produzir a descrição de problemas, isso ao longo das aulas, a partir de planilhas, e por isso é importante, né? Ter uma organização que permita a produção de planilhas que acompanham o professor ao longo das suas aulas, aonde ele pode descrever problemas e possibilidades que ele deve trabalhar nos contextos de aula, né? Só que isso a gente ainda não sabe, então, se a gente vai fazer, para a gente saber o quando e como, a gente precisa organizar esses temas que vão ser desenvolvidos e hierarquizá-los, quer dizer, tornar esses problemas a partir hierarquizar esses problemas, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, quais são os mais urgentes, quais são os mais necessários, quais são aqueles que, se der, a gente vai abordar, né? E aí a gente produz novos objetivos. Quer dizer, nós já tínhamos alguns objetivos amplos que estão lá no projeto para a educação física para essa escola, tínhamos objetivos amplos para cada ano escolar, né? Nós não vamos trabalhar como objetivo lá que eles têm que aprender a usar uniforme. Veja, isso não é um objetivo, né? O uniforme, se é o caso, ele pode ser algo a ser desenvolvido junto com os alunos, né? A ideia de pensar os objetivos são objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem, quer dizer, o que o professor precisa ensinar, o que os alunos precisam saber, né? E aí, a partir desse processo, ele pode construir objetivos mais atuais, né? Considerando esses problemas, e pode aumentar os objetivos ou qualificar esses objetivos, quer dizer, ele tinha objetivos que ele vai talvez deixando de lado, porque ele viu outros problemas, outras questões que geraram novos objetivos, e podem ser objetivos específicos, né? Por exemplo, os alunos não conseguem passar a bola entre si. Eles pegam a bola e tentam conduzir a bola até o outro lado. Quer dizer, eles ainda estão numa fase de centração, quer dizer, eles precisam aprender a se descentrar dentro da quadra, né? Precisam aprender o jogo coletivamente. E isso envolve determinados saberes, as estruturas que eu falei antes das unidades, as estruturas funcionais, né, que eu mencionei antes, elas são estruturas que podem ajudar a pensar esse jogo coletivo, né? Pensar essa lógica interna do jogo que exige a participação. Oi? Alguém? Alguma questão? Ok? Então, seguimos. Então, olha só, a partir daí, na medida em que eu vou tendo esse... Só uma questão que eu queria... Tá me ouvindo? Pode falar, quem é que está falando? É o Matheus. Matheus, pode falar. Uma questão que eu ia falar, que até é cobrada bastante na questão de planejamento no contexto que eu trabalho, é sobre e também em concursos, agora recentemente fiz o concurso aqui da cidade do lado, do Capão do Leão, é sobre os procedimentos que a gente tem, atitudinal, conceitual e procedimental, e conceituar bem eles, e conversar isso no contexto com os alunos, até para eles adquirirem maior conhecimento,
seja até, por exemplo, no contexto do basquete, se a gente trabalha numa escola pública, agora a Bandeirantes, que é uma emissora aberta, está passando, mas dificilmente hoje em dia tu chega na quinta série e tu vê alguém que já viu uma partida de basquete inteira, sabe? Tu vê ainda pouca... as crianças ainda consomem pouco a modalidade esportiva ainda sem ser o futebol. Eu noto bastante, sim, dificuldade ainda na compreensão do jogo. E aí faz toda a diferença essa explicação do que é o procedimental, conceitual, atitudinal que a gente pratica através até de jogos e brincadeira e depois numa roda de conversa com os alunos, né? Perfeito, acho que tu toca num ponto ali importante. Além de tudo, tem uma questão que parece que cada vez mais tem se constituído, que é a articulação desses temas com os concursos que a gente vê por aí, né? Essa questão da dimensão procedimental, atitudinal, conceitual, etc., essa é uma questão que a gente tem visto, inclusive, né, em algumas questões de vestibular. Tá? Então, nesse sentido, assim, ó, a ideia de que esses elementos, eles parece que eles vão ampliando o seu escopo de abrangência. Tanto é que a gente já vai falando isso de uma maneira mais natural dentro do próprio campo, porque a gente vai criando um lastro para isso. E com relação à questão das crianças não assistirem determinadas modalidades, é mais ou menos como acontece com muita gente. Quantas pessoas assistem uma ópera, por exemplo? Tem óperas belíssimas disponíveis no YouTube, por que a gente não assiste? Por que aquilo não nos chama atenção? Ou uma sinfonia, ou uma apresentação de uma orquestra, né? Porque aí que está uma questão importante. É preciso aprender a apreciar também isso. Quer dizer, aprender a apreciar as modalidades. E se os alunos vão tendo compreensão disso, né? Um tema pode ser assistir uma partida, porque, veja, se a gente for pensar que eu não compactuo com aqueles que pensam que nós estamos todos digitalizados, no mundo digital, quero dizer, não digitalizado, que a gente está, que a gente vive num mundo digitalizado que todos têm acesso e podem. Tem gente que realmente tem dificuldade, a gente viu isso na pandemia, né? Aparelhos de qualidade não boa, não muito boa, dificuldade com conexão e etc. Mas em contextos onde é possível, né, uma tarefa para casa, num contexto como esse do basquetebol, é pensar a leitura que eles podem produzir a partir de um determinado fragmento que a gente pode passar para eles. Por exemplo, a gente pode recortar no YouTube um link de um jogo de basquetebol que passa durante 15 ou 20 minutos, não precisa ser o jogo inteiro. Tem recortes, né? Assim como tem do futebol, assim como tem do handebol, assim como tem, tipo, os melhores momentos, né, nesse caso. E a gente pode fazer um tema, né, para, por exemplo, observar o sistema ou para ter um primeiro contato com essa modalidade, né? Aqueles mais avançados vão pensar o ensino médio, né, uma abordagem que possa fazer com que o aluno aprenda a identificar quais são os sistemas de marcação, se é individual, se é misto, se é por zona, aprender a identificar como que ocorrem as quebras de pressão. Isso a gente pode pensar como um conteúdo na escola, né? No ensino médio. Mas se a gente está trabalhando com alguém que ainda não tem uma relação próxima com esse esporte, a gente pode traduzir isso em determinados, vamos dizer assim, jogos que tenham um contexto dentro desse processo. Ou seja, jogos que vão se tornar atrativos e que as pessoas possam aprender a apreciar, assim como a gente precisa aprender a apreciar um filme, um livro, uma apresentação de música, uma apresentação de dança, quer dizer, desenvolver esse senso de apreciação, quer seja do ponto de vista técnico-tático, dos sistemas, quer seja do ponto de vista estético. Quer dizer, aquilo que acontece num jogo de futebol não é só a ideia de torcer, ali tem uma estética, ali tem uma questão ética, ali tem uma questão técnica, tem tática, tem sistema. Então, Matheus e colegas, nesse caso, né, investir nessa articulação a partir de alguns dispositivos, por exemplo, que o tema de casa pode nos ajudar a produzir, pode contribuir para a gente aproximar esse universo, que a gente está falando aqui agora do basquetebol, esse universo chamado basquetebol do cotidiano dos alunos, né?
O que é que eles conseguem identificar? Qual é a impressão dele? Quais são os movimentos que eles desenvolvem nas aulas que os atletas profissionais no nível de excelência, né, desenvolvem? E sem contar que no YouTube tem outros casos de jogadores excelentes de basquete, basquetebol 3 contra 3, jogos de rua de basquetebol, no Brasil e em outros países também, aonde a ideia de produzir a cesta, por exemplo, não é tão importante quanto a ideia de produzir lances que sejam esteticamente dignos de aplauso, né? Então, dentro desse sentido, tem um universo ali para apresentar para esses alunos, né? E, a partir disso, a gente pode criar alguns dispositivos que podem envolver, aí eu dei um exemplo, o tema de casa, por exemplo, né? Sim. Professor, Oi. uma questão também que é importante a gente salientar e a gente pesquisar, dependendo da cidade que a gente está, quando a gente leva um assunto, por exemplo, como basquetebol para a escola, por exemplo, vamos supor que tu está no ensino médio, tu está trabalhando basquete com eles, ou no Fundamental 2, da quinta ao nono ano. Uma pergunta que acontece muito, principalmente em escola pública, é aonde eles têm para praticar. Então, é importante de conhecer, sabe, a comunidade que a gente trabalha e até os espaços onde tem a oportunidade além do particular, né? Porque aqui em Pelotas a gente tem o Clube Brilhante, mas tem que ser sócio. Então, por exemplo, ali, não sei se sabe onde é a Praça Dom Joaquim, atrás da Praça Dom Joaquim tem uma rua que não é asfaltada, uma rua de chão, e tem uma quadra que se chama a Praça da Rua Nova. Até se tu pesquisar na internet, tu acha. E lá é um espaço público com tudo, com quadra toda marcada, com cesta, tabela, tudo organizado para incentivar a prática da modalidade. E lá é uma comunidade que, tipo, todos os finais de semana, a comunidade em si se junta para praticar. E acho que 80% da população de Pelotas não sabe desse local. E aí, tu chega na escola e os alunos perguntam, tá, professor, mas e onde a gente pode praticar além da escola? E aí tu pensa, Clube Brilhante. Não, mas o clube tem que ser sócio. E aí, se tu fala assim, estudar a resposta, não, vou pesquisar, ou se tu já diz de cara, eu não sei, já desmotiva a criança ou adolescente a continuar a prática, né? Porque geralmente tu vai pensar num lugar que é pago. E aí Claro. a gente tem que pesquisar sempre, né, a comunidade onde está inserida e tentar, pelo menos, dar dicas aonde pode ser jogado, como a gente pode adaptar para eles poderem praticar fora da escola, né? Olha só quantas coisas na tua fala, Matheus, estão embutidas aí, tá? Olha, aí tem um universo aí. Por exemplo, a gente pensa as políticas públicas para o desenvolvimento de espaços de lazer. Esse é um ponto. Quantas vezes a gente percebe egressos de cursos de graduação assumirem aí postos nas secretarias de educação, em outros estados, como Santa Catarina, nas fundações municipais de esportes e etc., e não entendem essa lógica pública do esporte como um conhecimento que precisa ser democratizado e as pessoas precisam ter acesso. Então, entra uma política pública nesse caso, entra uma concepção de política pública que pode desenvolver determinados dispositivos que podem contribuir com a aproximação desses cenários, dos diferentes cenários esportivos, né? Esse lugar, por exemplo, que tu falas, eu conheci ele na disciplina de Práticas Corporais 1, jogo, que está no primeiro período. Olha só, um segundo ponto que a tua fala toca, né? Olha só isso aqui que nós vamos fazer aqui, ó. Acho que está para cá. Essa outra unidade didática que está nesse livro aqui do Gonzalez e Fraga, também o Gonzalez, por isso que eu falo, ele tem uma ampla produção sobre currículo e, enfim. Veja, os espaços de lazer, prática esportiva do bairro, quer dizer, se o professor não conhece bem o bairro e quer conhecer o bairro, veja, nós temos quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, quer dizer, essas crianças moram em muitos lugares, né? Quais são os espaços que elas identificam de lazer para poder pensar a sua própria estrutura, a sua própria prática, né? Veja, jogar, torcer, viver o futebol.
Nesse caso, bom, aí eu misturei os assuntos, é outra unidade didática. Desculpa, gente. Eu fui lendo aqui, pensei que era da mesma ali, mas agora eu lembrei de outra. Mas essa ideia que eu queria chamar a atenção aqui, de identificar os espaços de lazer, prática esportiva do bairro, nos leva a uma outra questão da tua própria fala. Primeiro, a ideia que eu estou falando agora do próprio professor conhecer onde é que essas crianças vivem e que acesso elas têm às práticas corporais fora da escola. Ora, se há umas 4 aulas atrás, 5 aulas atrás, a gente falou sobre as finalidades da educação física, dizendo que uma das finalidades da educação física está para fora da escola, quer dizer, é qualificar o tempo livre das crianças, jovens, adolescentes, enfim, a partir da compreensão, do saber praticar determinado esporte, jogo, etc., tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo, né? Quer dizer, ela tem que ter um impacto, né, na vida dos alunos fora da escola. Agora, os alunos precisam também reconhecer os espaços de lazer que eles possuem, e aí uma outra dimensão, que é aí que eu queria chegar, como que eles podem organizar os próprios jogos. Veja, a ideia de auto-organização também. Então, por um lado, as políticas públicas, por outro lado, uma ideia de esporte que pensa esse saber historicamente produzido pela humanidade, que a gente chama de esporte, como sendo algo que a gente precisa aprender a democratizar, quer dizer, as pessoas precisam ter acesso a isso, né? E, por outro lado, pensar também a responsabilidade dos alunos em poder produzir os seus próprios jogos e competições, né? Desde o futebol de mesa, quer dizer, para produzir um pequeno campeonato de futebol de mesa, os alunos têm que saber sobre futebol de mesa, sobre futebol, sobre as técnicas que eles usam para poder jogar, mas também precisam aprender a organizar uma tabela de jogos, que pode ser uma eliminatória simples, uma eliminatória dupla, pode ser um sistema de chaveamento, pode ser um sistema de todos contra todos, né? Então, aprender sobre isso olha quantas coisas a gente está falando aqui. A gente começou falando de uma unidade didática que trabalha com o futebol, com o basquetebol. A gente ampliou essa questão para pensar as relações com o poder público, a possibilidade auto-organizativa das comunidades, né? O conhecimento que a educação física pode trabalhar com esses alunos de modo a permitir que eles usufruam dessas práticas, né? E na medida em que eles aprendem sobre essa lógica interna dos esportes, se articulam a partir de organização, uma organização coletiva, e que tem um incentivo do município, por exemplo, através das suas políticas públicas para o esporte, quer dizer, nós criamos uma equação, né, que contribui sobremaneira para a democratização do esporte. Eu me lembro de um colega que foi secretário de esporte na cidade de Criciúma, lá no início dos anos 2000 e alguma coisa, não lembro agora. Veja, esses 3 pilares, né? A ideia da educação física como local de saber sobre as práticas corporais, as políticas públicas de incentivo às práticas corporais e a auto-organização das comunidades como 3 pilares importantes para pensar a produção das práticas corporais das pessoas no seu cotidiano. Todos os bairros nessa cidade, eles tinham lá um cronograma, e aos finais de semana, várias dessas ruas eram fechadas para ruas de lazer. As ruas tinham cestas, tabela e cesta, postes, tabela e cesta de basquete, tinha um trave de futebol retrátil, tinham golzinho fechado para as pessoas poderem jogar, tinham cordas, pequenos coisas que são de custo muito reduzido, como, por exemplo, corda, bambolê, bolas das mais variadas, né? E a partir daí teve uma mudança de cenário naquela cidade, né? Eu não sei se há relatos daquele período lá, mas como eu conhecia o secretário, né, a gente viu ali naquele período, no início dos anos 2000, uma mudança de mentalidade na população extremamente significativa. Quer dizer, de uma população de observadores do esporte, passou a ser uma população que, durante um bom tempo, né, passou a ser praticante das modalidades esportivas, por exemplo.
inclusive no seu aspecto mais competitivo, com os jogos interbairros, né? Jogos da terceira idade, vários outros jogos que eram foram instituídos ao longo daquele tempo, né? Então, aqui tem ingredientes muito significativos para a gente pensar, né, o trabalho do professor de educação física como algo que modifica, né, modifica a vida dos alunos fora da escola também, a partir de um saber que eles não vão aprender em outra disciplina, né? Vejam, aí entre os conteúdos da aula, que são transversais e específicos, ou seja, conteúdos que vão transversalizar toda a formação daquele 7º ano, né? Por exemplo, as questões éticas para jogar o esporte passam por todo o 7º ano, mas as questões específicas que envolvem saberes conceituais, saberes sobre regras, sobre técnicas, táticas, mas também saberes críticos, quer dizer, o basquetebol, por exemplo, não é uma modalidade só para pessoas altas, né? Só para gente que tem aporte físico elevado, etc. O basquetebol é para quem gosta de jogar bola com as mãos, para quem gosta de acertar na cesta, para quem gosta de partilhar a bola com seus colegas, né? E quanto mais eu sei sobre essas técnicas, mais eu consigo aproveitar e usufruir dessa modalidade, né? Então, dentro desse conjunto de elementos, cada unidade didática ela envolve algumas estruturas, como, por exemplo, qual é o número de aulas adequada para cada unidade didática? Não há número de aula indicado para isso. Por exemplo, uma aula como aquela lá, que é uma unidade didática como aquela que eu falei para vocês anteriormente, tem uma previsão de 4 aulas, que podem envolver 2 semanas para identificar quais são os espaços físicos de lazer que aquele bairro, que aquele contexto possui, né? Agora, já uma unidade didática como essa que a gente está falando aqui no 7º ano, ela vai precisar de mais tempo, e eu arrisco dizer, sem pensar muito, porque a gente vai sempre tateando, né? Bom, eu posso pensar uma unidade didática que vai envolvendo uma escola com 2 horas aulas semanais, né? A escola tem uma aula, a escola tem 2 aulas, a escola tem 3 aulas, né? O que é possível fazer dentro desse período, né? Dentro desse tempo, né? Eu arrisco pensar que um conjunto de elementos como esse que está se estruturando aqui vai exigir pelo menos aí, mais ou menos umas 5 semanas, que daria umas 10 aulas, né? Agora, é suficiente? Eu não sei. Agora teria que ver a partir do diagnóstico, né, em que medida a gente vai precisar ampliar isso, e aí a gente vai compondo a organização das unidades didáticas a partir das demandas e das intencionalidades do professor. Quer dizer, por um lado, as demandas que os alunos nos apresentam. Olha, não sei sobre isso. Por outro lado, as intencionalidades do professor. Bom, mas isso eu posso te ensinar. Agora, isso não, isso vai aprender no outro ano. Porque aí, se ele tem essa leitura panorâmica da aula, ele distribui melhor o basquetebol, por exemplo, ao longo do 7º, do 8º ano, do 7º, 8º ano e 1º ano do ensino médio. Ele desenvolve isso a partir do 6º, 7º, 8º ano, 9º ano, sei lá. Enfim, veja, número de aulas, materiais, as metodologias de ensino, as atividades que cada um vai desenvolver, o tema de casa, o papel do aluno. E veja, há determinadas metodologias, como essa que eu me referi do Sport Education, que ela coroa toda a unidade didática com um evento. Quer dizer, então, nós temos um momento de aproximação com a modalidade chamada basquetebol, um período em que nós vamos desenvolver junto aos alunos determinadas habilidades, determinadas técnicas, enfim, um saber sobre o esporte, de modo que ele possa usufruir dessa modalidade. E no último momento a gente pode pensar ali num espaço-tempo onde se desenvolva uma espécie de torneio, uma espécie de evento de coroação que pode, inclusive, articular mais de uma turma, né? Que pode articular o 7º e o 8º ano, né? Um evento que possa mostrar, a partir dessas unidades didáticas, o quanto que os alunos desenvolveram e aprenderam sobre essa modalidade. E a avaliação, ela pode se dar nesses espaços, né? Como é que se diz? Nesses espaços chamados eventos, né? Veja, a avaliação ela se constitui a partir das intencionalidades do professor.
Bom, se eu tenho objetivos específicos a desenvolver com um grupo de estudantes, as avaliações têm que abordar esses objetivos específicos. As avaliações têm que abordar essa estrutura com a qual o professor opera, ao longo das suas intencionalidades durante um percurso, né? Por exemplo, se a gente for pensar a nossa disciplina aqui, né? Se vocês lembrarem do nosso planejamento, do nosso plano de ensino que está lá no material do e-aula, né? Nós temos 2 objetivos. Analisar o conhecimento do esporte e do jogo como objeto de reflexão, estudo e intervenção, eu estou lendo aqui no plano de ensino, inclusive, objeto de reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física no contexto escolar. Ou seja, nós vamos estudar o esporte, vamos analisar o jogo, vamos pensar isso como conceito, né? Que foi o que a gente fez num primeiro momento da disciplina. E num segundo momento, produzir propostas de ensino do jogo do esporte ou do esporte na educação física escolar. Então, veja, a avaliação ela está intimamente ligada com esses objetivos. Eu não tenho aqui uma avaliação descolada dos objetivos. Eu tenho uma avaliação intrinsecamente articulada com esses objetivos, que brotaram lá da ementa, brotaram lá do nosso espaço vamos dizer assim, da estrutura inicial, que vem lá do projeto pedagógico desse curso de especialização, que está disponível lá na página da ESEF, lá se vocês entrar lá, ESEF, na página da ESEF UFPEL, vocês vão entrar na página da especialização EAD, lá está o projeto do curso com as disciplinas, a ementa, as intencionalidades, etc, etc. Então, veja, a mesma coisa aqui, e nós não tínhamos unidades didáticas desenhadas dessa forma, nós tínhamos blocos onde nós procuramos desenvolver, dentro de um contexto virtual, aulas que vinham de um plano mais amplo para um plano mais específico, que é o que a gente está vendo agora, né? Ou seja, desde o primeiro dia a gente falou que a gente vai pensar, vai desenvolver, vai tentar estruturar que as aulas em torno de uma tensão entre 2 saberes, saberes específicos, ou seja, saberes para o agir prático, quer dizer, saberes para pensar as nossas aulas, e saberes para o esclarecimento, quer dizer, saberes a partir de uma dimensão mais ampliada, pensando as questões amplas da educação física e da educação. Então, dentro dessa lógica, o que a gente vai vendo ao longo da disciplina é um desdobramento daquilo que a gente já vinha pensando enquanto contexto inicial, daquilo que a gente já vinha pensando enquanto uma intencionalidade pedagógica para esse contexto, né? Então, a avaliação daquilo que a gente produz ao longo de uma unidade didática, ela se estrutura a partir daquilo que a gente pensou como objetivos para essa unidade, tomando como referência os conhecimentos que a gente trabalhou ao longo desse tempo, né? Os conteúdos de aula. Aí a gente precisa de instrumentos para poder sistematizar esse saber. Bom, se vocês olharam no e-aula sobre avaliação para essa disciplina, aquilo lá é um instrumento de avaliação. É melhor, é pior, não tem essa relação, ele é coerente com aquilo que a gente produziu, com aquilo que se pretende produzir com essa disciplina. Agora, obviamente, se a gente tivesse outras intencionalidades, o instrumento seria diferente. Então, essa ideia de preservar uma coerência interna entre aquilo que a gente projeta e aquilo que a gente pensa enquanto avaliação é um dos determinantes que movem, né, essas propostas metodológicas para pensar o ensino, por exemplo, nesse caso aqui, do basquetebol. E poderia ser a mesma coisa, para concluir, eu já passo a palavra, e poderia ser a mesma coisa para pensar essa ideia anterior que a gente colocou sobre os espaços de lazer e de prática esportiva, por exemplo, do bairro, a partir de um mapeamento que os alunos poderiam trazer e poderiam produzir como tema de aula, em duplas, né? Em trios. Veja, a pandemia nos ajudou a pensar o tema de casa como sendo uma possibilidade que, durante muito tempo, a gente não explorou na educação física, né? Inclusive, a ideia de que o aluno possa experienciar com o corpo coisas que a gente não tem tempo de fazer na aula, né? Ou seja, vamos pensar uma turma aí de 5º ano, né? Experimentem correr durante 10 minutos, dentro de uma velocidade na qual vocês consigam produzir essa corrida de 10 minutos, aguentar essa corrida de 10 minutos e relatem o que vocês sentiram ao longo desse tempo,
corporalmente, né? Então, esse pode ser um belo tema para pensar, duplas, né? Um pode olhar o outro, se é o caso, pode até filmar com o celular, tirar fotos para análise dos movimentos, pode mandar para o professor, pode fazer um esquema para poder articular essas fotos com as técnicas da corrida, do atletismo, por exemplo, pensando as questões da fisiologia do exercício, por exemplo, a ideia da nossa resistência aeróbica, né? E outras valências físicas, né? Que poderiam ser utilizadas como tema de aula, ou como tema de casa, ou como ambos. Tá? Então, essa amplitude ela é uma amplitude que nos agrada, no sentido assim, de dizer que a gente tem muita coisa para pensar. Se a gente não tiver uma estrutura que nos ajude a organizar o pensamento e o que a gente vai desenvolver, a gente fica à mercê dos desejos dos alunos, das inconstâncias, né? Da nossa própria condição objetiva de num dia estar mais disposto, no outro dia estar menos disposto, e isso muda aquilo que a gente produz nas aulas, obviamente. Mas se a gente não tiver essas orientações, se a gente não tiver essas intencionalidades, a gente nem sabe quando acerta e nem sabe quando erra, né? E isso torna muito mais difícil o nosso trabalho como professor. Eu vi que alguém abriu o microfone, por favor. O último comentário que é o Matheus Fica à vontade, sobre... Matheus. E os colegas demais também. Eu disponibilizei para os colegas e para ti, professor, um link de uma página do Instagram que trabalha bem essa parte, tipo que a rua é um lugar, sim, de aprender bom. O nome ele é um projeto de educação física interdisciplinar que acontece numa cidade. O nome da página é Rua Sem Wi-Fi. Então, eles vão fazendo projetos em bairros de vulnerabilidade social com diversas atividades folclóricas de diversos estados, municípios, e colocando em prática, por exemplo, para a comunidade, verificar aquelas brincadeiras e jogos de um tempo atrás que a gente utilizava para brincar, né? Porque hoje a gente verifica muito, principalmente em pessoa com classe social mais alta, que tipo, eu vou colocar meu filho em judô, natação, futsal, futebol, basquete, porque a rua é um lugar ruim para ele. E esse projeto é o contrário, valoriza, né, o projeto social dentro do bairro, que é a Rua Sem Wi-Fi, o nome da página. E tem diversas atividades que a gente pode fazer na escola. Eles fazem em espaço aberto para o público, mas a gente pode utilizar também para fazer na escola. É muito bom essa página. É na Rua Sem Wi-Fi. Que legal essa tua partilha aí, Matheus. E eu vi também que o Vitor colocou uma outra página também bastante interessante nesse sentido. Eu não estou conseguindo abrir agora aqui porque eu estou com muita coisa aberta no computador, daqui a pouco ele não aguenta. Mas eu copiei os endereços, tanto do teu, Matheus, quanto do Vitor, e vou acessá-los, porque eu não conhecia esse material assim. Até porque eu não uso muito do Instagram, né? São ambos do Instagram, correto? Sim, sim, são ambos do Instagram. Inclusive no Instagram tem muita coisa boa para educação física. Claro que você não gosta de utilizar muito, né? Mas, por exemplo, tem educação física. Se tu botar educação física escolar, tem diversas práticas, assim. Claro, já tem mais experiência no campo da educação, mas tem muita atividade, muita coisa bem interessante que eles fazem pelo Instagram. O Instagram é uma coisa rápida que tu consegue interpretar e dialogar na escola, né? Tem bastante coisa adaptada, bastante conteúdo mesmo. Que legal, eu até sugiro que aquilo que vocês tiverem assim para trocar no grupo e vocês têm o meu e-mail, por favor, se puderem mandar, eu teria bastante interesse em olhar com mais tempo essas páginas aí, tá? Eu até tenho Instagram, porque teve uma época que o meu filho precisava fazer um tema de casa, né? E aí ele teve que fazer um Instagram para mim, né, no caso. Mas eu nunca usei, né? Então tá lá o Instagram, às vezes as pessoas mandam mensagem, né, perguntando alguma coisa. Eu até nem sei muito bem como responder, né? Fico até meio envergonhado até. Mas o fato de eu não utilizar não quer dizer que não seja bom, né? Isso obviamente, né? É que é tanta coisa que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, veja, para a gente ir encaminhando essa primeira parte aqui, para depois poder falar um pouquinho sobre a avaliação, né? A avaliação da disciplina de vocês, né? Deixa eu voltar aqui para o. Eu acho que ficou um pouco claro. Eu não vou conseguir entrar muito mais adentro assim
dessas experiências, né? Eu queria ainda falar um pouco mais, pelo menos, sobre essa experiência aqui do professor Gilmar, Wiercinski, que foi objeto de investigação da tese de doutorado do professor Paulo Carlan, que está presente nesse link que está aqui, ó. Eu vou copiar esse link aqui, ó, e vou passar para vocês de troco aí por essas contribuições que vocês deram aí do Instagram. Agora deu um probleminha aqui, mas já recupera. É muita coisa aberta que eu estou aqui, tio. Tá? Vamos ver aqui. Agora consegui. Ctrl C. Volta para o lugar aqui. Agora aqui no chat, ó. Vamos lá. Ctrl V. Eu já tinha falado sobre esse trabalho, né, do professor Paulo Carlan. Aqui tem a tese que originou esse livro, mas o conteúdo de fundo é muito parecido, igual. Para o livro, a gente muda um pouco a linguagem, torna ela um pouco mais acessível, né? Mas ele vai trabalhar a partir de uma metodologia chamada Sport Education, que ensino, que é desenvolvido no início dos anos 90, tem algum lugar aqui que deve dizer isso aqui, em vários países, nos Estados Unidos, por um cara chamado... Voltei aqui, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo aí? Deu um pane aqui. Sim. Vamos só ver se o pessoal... Bom, acho que está todo mundo... Acho que continua aqui todo mundo conectado aqui. Vamos ver aqui. Bom, peço desculpa, eu já previa isso, porque tinha muita coisa aberta no meu computador aqui, e ele não é um computador dos mais, vamos dizer assim, potentes, assim, né? Daí fui abrir as páginas do Instagram, vou ver em outra hora daí, tá? Que bom, Lídia, aí que estão firme, aí voltei, então estamos juntos de novo aí, tá? Mas nesse caso que eu falava desse livro do professor Paulo Carlan aqui, que eu não sei se chegaram a ver o link que eu mandei, eu não sei se chegou aí o link, né? Eu vou mandar de novo aqui, ó, que é a tese dele, tá? A tese dele eu dizia até que é uma linguagem mais acadêmica, o livro sempre é mais didático, né? Dá uma maciada na questão acadêmica e tudo mais. Mas eu não sei até onde que vocês conseguiram ouvir, até onde que eu parei, o que cortou ali, mas para tentar finalizar essa parte, né? A ideia de que esse modelo foi desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e no Japão, por um cara chamado Sidentop. Tem alguns que vão chamar de Sidentop, mas eu acho que é Sidentop. Sidentop. Eu nunca sei falar muito bem o nome dele. Mas o que ele desenvolve aqui é uma metodologia de ensino que tem o objetivo central para pensar as competições esportivas como ferramenta educativa. Não é desconsiderar a competição na prática esportiva na escola, mas sim dar a ela um sentido pedagógico e educativo. Devemos entender que a competição deve estar a serviço dos sujeitos, e não os sujeitos a serviço da competição. Então, nesse caso, eu sempre procuro adaptar essa ideia para pensar a ideia da tensão entre competição e cooperação. Quer dizer, que os alunos identifiquem o quanto de competição está presente nas modalidades esportivas, nos jogos, né? Nos jogos, desde o jogo de bobinho, jogo de cartas, jogo de damas, tem um ambiente, um aspecto que produz uma relação competitiva, mas também tem um ambiente que produz uma relação bastante cooperativa, né? E a gente precisa aprender a identificar, né, as experiências cooperativas que a gente desenvolve no cotidiano, né? Então, ele propõe um modelo, né, que procura trabalhar algumas características do esporte institucionalizado, quer dizer, a ideia de cronograma de jogos, de registro sistemático dos resultados, de festividade, né? E o pano de fundo é que, independente da condição atlética ou da habilidade motora, que os alunos participem do que ele denomina experiências esportivas autênticas. E isso ele desenvolve a partir de uma temporada que o professor Gilmar, né, parceiro do professor Paulo Carlan, nesse livro, ele vai desenvolver na forma de uma unidade didática que utiliza uma metodologia, Sports Education, e a partir daí produz uma temporada
em que ele vai fazer um diagnóstico, tal como a gente falou no basquete, vai trabalhar com as estruturas funcionais, tal como eu mostrei anteriormente, pensando o futebol de 7 a partir dos problemas que os alunos apresentaram no diagnóstico e a partir daquilo que ele objetivou ensinar nas suas intencionalidades, nos objetivos da disciplina. E, no último momento, a ideia de pensar um evento junto com os alunos, de modo que eles possam organizar esse evento junto com ele. Esses eventos eles podem ser desenvolvidos por uma turma, por duas, por um grupo de turmas escolares, né? E ali os alunos se dividem em grupos e eles assumem papéis ao longo dessa temporada, né? Tem o jogador, tem o técnico, tem o capitão, tem o observador, tem o árbitro, e eles vão mudando desse papel ao longo. Por exemplo, quando alguém está parado, não está jogando dentro dessa competição, ele pode ser um anotador, ou como bola, um registrador, um observador, né, no caso, né? Ele registra os dados dos alunos. Imagina um aluno que fica olhando para os seus colegas e fazendo um scout. Quantos passes um time dá? Quantos passes errados esse time deu? Quantos passes certos ele dá? E depois a gente pode analisar isso junto com os alunos na sala de aula, por exemplo, ou na própria quadra. Então, eu lamento não poder avançar mais aqui, mas aqui tem, no livro, na página 208, e em algum momento na parte final da tese que eu encaminhei para vocês, os momentos e a organização das aulas de educação física que compõem essa unidade didática, né? Inclusive com os objetivos da aula, quer dizer, o primeiro objetivo do professor, fazer o diagnóstico da turma para saber o que já sabem sobre o futebol 7 e o que ainda precisam saber, né? E aí ele mostra a dinâmica dele, né? Então, veja, depois ele conta sobre as aulas, como é que ele organiza os momentos da aula em que ele trabalha com as especificidades do treinamento, que eles chamaram de treinamento, o conjunto das aulas que compunham a unidade didática, né? Para aquele contexto, os alunos ficaram muito motivados com essa ideia de que eles iam produzir treinamentos sobre futebol 7. E eles acabaram adotando essa terminologia. Fazia o scout, que é o registro estatístico do jogo, né? Como eu falei antes, registro dos resultados, tabela de pontuação. Na escola tinha uma filmadora, e olha, uma escola do interior de Ijuí, não uma escola grande. Eles filmavam os jogos e mostravam para os alunos depois, né? Então, aqui ele ocupou mais ou menos aqui um espaço aqui que vai de 6 a 7 semanas, eu não lembro muito bem, não tenho certeza aqui, né? Mas ele conta de forma detalhada como é que ele realizou o diagnóstico, como é que organizava suas aulas, qual é a metodologia que ele utilizou, por exemplo, as estruturas funcionais que eu falei antes lá do professor Pablo Greco, mas ele utilizou também as fases dos diferentes níveis de jogos esportivos coletivos. Então, ele categorizou algumas fases, como o jogo anárquico, quer dizer, os alunos não conseguiam passar bola, não conseguiam jogar coletivamente, adentrou um processo de descentração e estruturação para qualificar a elaboração do jogo junto com os alunos, né? E, obviamente, que os alunos compraram, né, entre aspas, essa proposta e participaram das atividades. Tanto é que é interessante falar que os alunos não ficavam parados sem participar das aulas, né? Que os alunos participavam das aulas porque os alunos bancaram junto com ele as aulas. Então, essas experiências que a gente está falando é para dizer assim, ó, puxa vida, não é fácil fazer o que a gente faz. Por mais que as pessoas às vezes pensem que isso é fácil. A gente trabalha com joguinhos, né? A gente trabalha com... Agora, se pensar aquela estrutura, né, que eu mostrei ali no início, que vai ser desdobrado uma série de etapas, né, até chegar na aula que a gente trabalha na segunda, na terça, na quarta, ao longo da semana, tem um caminho ali, não é qualquer um para fazer aquele caminho, né? Tem ali uma especialidade da área, tem ali um saber que o professor precisa assumir ao longo do seu processo de trabalho, né? Ou seja, ele não pega uma professora de português para fazer isso, ela não vai conseguir fazer. É que nem talvez a gente vai ensinar literatura, né? A gente vai ter muita dificuldade também, né? A gente vai ensinar matemática, a gente vai ter muita dificuldade de matemática, né? Eu vi na pandemia que eu acompanhava meu pequeno, né? Eu tenho um menino que hoje está com 10 anos. Na pandemia, ali 2020, 2021, ele estava ali no 4º ano, se não me engano, 3º ano, alguma coisa assim. E eu vi a dificuldade de acompanhar algumas coisas da matemática. Olha que a gente
gosta de estudar matemática, física, mas tem coisas que tu tem que parar, olhar, pensar, e aí, veja, a professora está lá e ela possui um saber que não é qualquer um que possui, por isso que ela está lá como professora, e, no caso, eu não, ajudando meu filho como um pai, né, nesse sentido. E a educação física tem essas especificidades também, aonde é preciso pensar que o professor entra num contexto de aula, a partir de uma estrutura que lhe dá suporte e de saberes que ele vai constituindo ao longo da sua formação, que é base, que é fruto do seu trabalho na formação inicial, em espaços de formação continuada como esse, do seu trabalho cotidiano, das suas experiências de vida e das leituras que ele faz, dos estudos que ele faz ao longo da sua trajetória. Tá? Bueno, gente, sobre esse tema, né, as unidades didáticas, eu acho que a gente conseguiu avançar um pouquinho dentro do pouco tempo que a gente tem para falar sobre isso, né? Alguém teria alguma questão que gostaria de levantar, alguma coisa que gostaria de partilhar sobre como que faz na sua escola, no seu trabalho, que poderia nos ajudar a avançar com esse repertório que eu desenvolvi aqui junto com o grupo? E essas outras coisas que vocês trouxeram são coisas que aí eu fico pensando que eu preciso aprender a descortinar mesmo, como, por exemplo, essa relação com o Instagram, por exemplo. Eu já ouvi falar em outros momentos também a, a, a riqueza que tem presente ali dentro pela agilidade com que as produções ali são postadas, partilhadas e etc. Mas, enfim, alguma questão ainda, pessoal, sobre esse tema? Senão a gente avança para a avaliação. Eu vou partilhar aqui enquanto isso. Se tiver alguma coisa, tudo bem. Depois a gente fala. Ó, estou partilhando aqui com a questão da avaliação. Vamos ver se daqui a pouco vocês... Eu já postei agora, não é aula com a data diferente, né? A data que eu havia postado antes era uma ideia, né? Era tentar fazer com que a gente pudesse organizar a entrega para agosto, mas não deu, a gente tem que seguir o calendário da universidade. E a semana que vem é um momento assíncrono que vocês teriam para poder produzir, né, esse material, tá? Começar a produzir, porque daí a gente tem tempo no outro encontro, né? Deixa eu ver aqui quando é que é nosso próximo. Agora nós temos aula. Deixa eu ver aqui. Agora, hoje é dia 6, daí no dia 13 é o momento assíncrono, e aí a gente retoma no dia 20. E no dia 20, a gente vai trabalhar com a questão da avaliação, concepções, limites, como eu já falei antes, mas também a gente vai trabalhar com a avaliação de vocês, quer dizer, dúvidas que surgiram desse primeiro movimento que vocês têm, especificamente falando a partir do dia 13 para produzir, mas obviamente, né, podem produzir com uma anterioridade, né, que... tem gente que eu sei que já mandou e-mail, está até começando a trabalhar. Enfim, pessoal, sobre avaliação, então, entrando nesse tema agora para finalizar o nosso breve encontro, né? São tão rápidos isso que a gente não consegue. Olha, eu separei aqui um monte de coisa para a gente falar e outras coisas, e não dá tempo de fazer quase nada, que já são 8h23 já. Buenas, mas vamos lá. Então, como eu falei antes, a ideia é apresentar uma proposta para o ensino do jogo e ou do esporte na educação física escolar. Eu já vi gente nessa disciplina que apresentou só do jogo, gente que apresentou só do esporte, gente que apresentou do jogo e do esporte, porque vai trabalhar essa tensão entre jogo e esporte. Por exemplo, vamos trabalhar o basquetebol, mas o jogo ele é um elemento que constitui as aulas. Por quê? Porque o professor nem sempre joga a partir de uma perspectiva fechada do esporte formal. Então, aí vocês avaliam como é que é melhor para vocês pensarem. E uma sugestão que eu sempre dou, nesse caso, é pensar essa avaliação como sendo um lugar que vocês possam articular, né, com a prática de vocês nos espaços de trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Aí eu penso que une o útil ao agradável, né? Pensar a formação continuada como um espaço que pode ajudar, contribuir, que pode qualificar o nosso próprio trabalho. Essa é a ideia de fundo da disciplina, a ideia de fundo da avaliação, tá bom? Pode ser realizado em duplas, eu até diria de preferência em duplas, porque
Eu vou fazer a leitura e avaliação de todos os trabalhos a partir de alguns critérios que já estão estabelecidos ali, mas se vocês fazem em duplas, eu tenho menos trabalho e posso me deter melhor, né, em ler com mais cuidado, com mais tempo, com mais calma cada trabalho. Mas daqui a pouco o sujeito quer fazer sozinho, está difícil achar uma dupla, não tem problema algum, pode ser individualmente, o trabalho pode ser feito individualmente também, tá? Ali a parte 1 ela é uma parte mais conceitual, a parte 2 é uma parte de contextualização de aonde essa proposta vai ser desenvolvida, e a parte 3 é a parte de descrição da unidade didática para o ensino de algo. E aí vocês vão definir esse algo. Ali já está nas orientações gerais, ó, a data da entrega até o dia 11 de julho, vocês vão postar no e-aula, né? Depois, se for necessário, na semana subsequente, né, no dia 18, né, tem o exame da disciplina, daqui a pouco alguém não entendeu bem ou não fez do jeito que a gente esperava, né, ou fez de maneira muito simples, né? Simples não é ruim, simples é bom, mas de maneira simplificada é ruim, né? O sujeito fez de qualquer jeito, teve uma dificuldade, não conseguiu dar conta. Bom, aí fica, a gente vai seguir alguns critérios. Então, ali tem uma questão de estrutura, textos de até 10 páginas, tá? Mas não precisam chegar a 10 páginas. Eu acredito que um trabalho como esse, né, ele tem que ter ali pelo menos umas 5 páginas ali, porque ele vai ter uma parte conceitual, uma parte descritiva, uma parte propositiva, né? Ali eu botei fonte 12, time, New Romans, espaçamento 1,5 entre linhas, para ficar organizadinho o trabalho, facilita a minha leitura também, se tem uma estrutura que vocês seguem. Agora, se alguém botar Arial, por exemplo, tudo bem, também não é essa a questão. Ali é uma orientação. Agora, os critérios de avaliação, né? Então, tem basicamente quatro critérios, né? Correção, clareza e encadeamento textual. Quer dizer, minimamente, eu não sou professor de letras, né? Nem de língua portuguesa, né? E tento sempre aprender com isso. Mas a ideia é de produzir um texto que permita aí uma compreensão básica, né, do que a gente vai desenvolver ali, né, do que cada um vai fazer, né, que siga aí uma organização textual, né, uma fluência, né. Quer dizer, o que é correção, né? Escrever direitinho. O Word, ele praticamente corrige muito do que a gente escreve, né? Então, tem muita coisa ali que ele já abrevia. Clareza, o cara tem que ler, tem que entender o que está escrito, né? E encadeamento, quer dizer, ter uma sequência, né, que vai, logicamente, nos levando ao longo do texto para a gente entender qual é o sentido daquilo que o sujeito vai produzir, né? Uma coerência pedagógica entre uma concepção, por exemplo, assim, ó, o que eu já vi em algumas avaliações desse tipo, assim, né? O sujeito escreve uma concepção de jogo, por exemplo, bem floreada, né? Descreve bem a sua aula, mas o seu contexto, mas chega na hora de apresentar uma unidade didática, ele centra a unidade didática só, por exemplo, em estafeta, né? Então, antes ele falou dos aspectos cooperativos do jogo, da questão da importância do jogo como um aspecto e de formação, e depois ele vai trabalhar só com a estafeta, quer dizer, leva a bola até lá, volta correndo, bate na mão do colega, os alunos se organizam em colunas e as aulas giram dentro dessa lógica, né? Me parece que aqui é uma possibilidade de avançar um pouco nisso, né? Por exemplo, o critério C, ali, nexos com a disciplina. Olha tudo que a gente vem falando nesse tempo todo dessa disciplina aí, né? Tem que trazer alguns elementos que digam assim, olha, nós assistimos às aulas, a gente dialoga com algumas das coisas, não precisa trazer tudo, mas quando eu digo assim, nexo com a disciplina, é pensar que nós trabalhamos alguns conceitos, né, algumas estruturas que me parece interessante para trazer. Se for trazer algumas outras coisas, tudo bem, mas veja, que nexos a gente vai fazer com a disciplina, né? E, por fim, a ideia de uma fundamentação teórica, né? Quer dizer, todo o texto ele tem uma perspectiva teórica, que começa lá com o desenho teórico na primeira parte, mas ele deve ter essa coerência que perpassa essa fundamentação, quer dizer, não dá para pensar uma proposta pedagógica só da minha cabeça, só da minha experiência.
Será que eu não tenho nada para aprender com os referenciais que foram trabalhados na disciplina, né? Será que eu não tenho nada a aprender com outros referenciais? Será que eu me basto tanto assim, né? E para envio do trabalho, retirar essas partes em vermelho aqui, né? As orientações gerais não precisa, né? Aí vocês vão desenvolver um conteúdo, se é jogo ou se é esporte, né? Vão botar o nome de vocês, daí tira lá, pode ser realizado em duplas. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, dessas linhas mais gerais, né? Me parece que não tem assim tanta dificuldade. Eu acho que, pelo que eu vi, o grupo todo entendeu. Agora, as dúvidas vão surgindo um pouco ao longo da feitura do texto, da feitura do trabalho, né? Mas de maneira, vamos pensar assim, inicial, né? Teremos alguma dúvida, alguma questão que não ficou bem clara, ou alguma coisa no trabalho que não está fechando e vocês identificaram? Está claro para todos, né? Para todas. Estou vendo ali que a Lídia já começou a fazer, está colocando ali, né, Lídia? O Vitor ali bem tranquilo, por enquanto sem dúvidas, ali a Paloma também, né? E Vitor, eu não conheço esse Long Term Athletic Development daqui, mas eu vou acessar. Eu sou muito Professor, curioso, assim, viu? professor, Oi, quem que está aí? é o Vitor, boa noite. Opa, boa noite. Esse programa, o Long Term Athlete Development, é do governo do Canadá. Ele foi desenvolvido baseado naquela escola espelho do desempenho olímpico dos Estados Unidos. O governo do Canadá proporcionou formação e estudo e capacitação de cientistas e de professores para trabalhar a criança atleta desde as primeiras fases, desde o início praticamente dos movimentos dela. E é um programa que ele é baseado no treinamento futuro para a formação de atletas, mas o pessoal pode ir atrás para dar uma procurada. Ele tem também o viés do Active for Life, de deixar essa criança apta para ser uma criança saudável. Então, trata ao longo do desenvolvimento motor da criança o que ensinar, quais fundamentos, o que ela pode estar capacitada neuro e fisicamente para aprender naquela faixa etária, e até a divisão dela do treinar por treinar para competir, treinar para ganhar, até ser uma criança competitiva ou ser uma criança fit, uma criança ativa, para que ela tenha uma idade adulta e uma velhice mais saudável. É bem interessante o pessoal que puder procurar, e é só colocar exatamente como eu coloquei ali no texto no Google, que vai direto para o site do programa. Eles fazem capacitações anuais para os profissionais lá do Canadá. É bem estudado, foi um dos artigos, um dos programas que eu usei para fazer o TCC do meu pós de Fisiologia do Exercício para treinamento de crianças. É muito legal esse programa. Quem puder ir atrás, treinar um pouquinho o seu inglês aí, dá uma procurada, porque não vai se arrepender. Tá bem, Vitor? Obrigado aí pela partilha. Eu acho que isso também é uma coisa importante desses grupos aqui, que nós, com um grupo como esse que a gente tem, né? Nós estamos aí com um número bem significativo de pessoas na sala, né? E a gente vai também partilhando esses horizontes aí, né? Eu sempre penso que a gente deve ser muito curioso com isso, assim. E sempre penso, assim, em todas as situações, assim, né? Quando eu me aproximo de um determinado texto, de um determinado contexto, eu sempre procuro exercitar aquilo que a gente vai chamar de crítica, né? O que é crítica? Falar mal? Não, a crítica é a nossa capacidade de apreciar. Por exemplo, pode ser algumas dessas referências que foram postadas hoje aqui, inclusive a própria avaliação, a própria aula, né, de hoje, o programa dessa disciplina. A crítica, para mim, ela deve estar presente em todos os espaços. E ela é uma forma da gente poder exercitar nossa capacidade de análise. Mas a crítica, ela sempre precisa ter critérios, né? Critérios, e esses critérios são balizadores dessa apreciação. Então, é nessa direção que eu penso que a gente deve se aproximar, porque sem a crítica, a gente muitas vezes se emociona, no caso, né, com determinadas propostas
que foram construídas para contextos bem diferentes. Isso eu aprendi, eu estava na graduação, quando um professor meu falou sobre a teste de Cooper. Vocês já ouviram falar do teste de Cooper, possivelmente, né? E o teste de Cooper foi um teste desenvolvido nos anos 70 pela aeronáutica norte-americana, né? E a gente usava o teste de Cooper para aula de educação física, inclusive. Eu me lembro quando eu era aluno da educação física numa determinada série escolar, acho que na oitava série, se não me engano, a minha nota foi de acordo com uma tabela do teste de Cooper, que era em 12 minutos dar um percurso, desenvolver um percurso numa pista atlética. A gente foi até uma pista atlética aqui em Rio Grande, foi num clube chamado Honório Bicalho, não, Clube de Regatas, eu acho que foi, fica bem perto do Porto Novo. E eu passei a minha infância em Rio Grande, eu morei em Rio Grande dos 5 aos 12 anos, né? E ali eu fiz o teste de Cooper ali. Eu estava na oitava série, se não me engano. Sétima série, oitava série. Estava finalizando o ensino médio. Então, veja, um teste que foi feito para as Forças Armadas, ele passou a ser algo que foi balizador para capacidade física de várias pessoas, né? Que eram atletas, que não eram atletas, etc, etc. Então, é nesse sentido que essas propostas, inclusive essas que eu passo para vocês, elas sempre têm que ser objeto de análise crítica, e a crítica se constitui a partir de critérios, né? É uma realidade bem diferente da nossa, o próprio Vitor reconhece aqui, né? Eu acho que essa ideia de, olha, essa articulação com as fases do desenvolvimento do Galahu, Osmond, né? Eu acho que isso é interessante, o desenvolvimento motor, ele nos ajuda a pensar coisas, né? Na estratificação daqueles conteúdos que eu falei ali no início das aulas, quando estava organizando, no início da aula de hoje, né, quando estava organizando, e nas anteriores também, essa sistematização. E eu acho legal, assim, dessas propostas, porque muitas vezes elas nos fazem ir para determinados lugares, né, e eu digo lugares assim, viajando com pensamento, e a gente pode fazer adaptações, a gente pode fazer incursões, a gente pode fazer... Né? A pior coisa é quando a gente já torce o nariz, porque ou veio dos Estados Unidos, ou veio da Europa, ou veio da África, ou é brasileiro. É sempre bom a gente procurar farejar, né? Olhar, ruminar aquilo para ver. E é algo que eu vou fazer agora. Tem 3 referências aí que foram colocadas na aula hoje, que eu não conhecia, 2 no Instagram e uma dessa que o Vitor nos traz, que eu vou acessar, inclusive, ao longo dessa semana aí, para poder conhecer um pouco melhor. Tá? Às vezes a gente viaja nesses horizontes novos e a gente acaba descobrindo coisas que muitas vezes qualificam o nosso trabalho sobremaneira, né? Então, olha, ampulheta lá, então, Lídia, é isso aí, acho que... E essa ideia de articular saberes, né? Tipo assim, não, eu sou da área mais crítica, não, eu sou da área mais não sei o quê, eu sou da área, o meu negócio é a prática. Né? Eu sempre achei isso um problema, assim, no sentido de que às vezes a gente fecha, né, os nossos olhos para determinados saberes, né, que nos ajudam e podem nos ajudar, né? Conhecer as fases do desenvolvimento motor é um saber importante para pensar a formação escolar, né? É importante para pensar a formação universitária, né? Eu me lembro do Galahu dizendo, né? A idade, ela o desenvolvimento da criança é relativo à idade, não dependente da idade. Então, as faixas etárias, elas precisam ser contextualizadas, né? Isso aí. E nesse caso, né? A ideia de pensar a infância, isso nos leva a pensar a infância por uma outra lógica, né? Imagina pensar a infância, por exemplo, no norte do país e pensar, sei lá, Santa Catarina, pensar na Europa, pensar num país como a Alemanha, pensar no... tem um monte de coisas que vale a pena a gente ponderar, o clima, né? A expectativa de vida, imagina, tem países da África que o cara tem uma expectativa de vida de 40 anos, né? Veja, a infância ali, ela é condensada, o cara com 12 anos é adulto, né? Então, nesse sentido, a ideia de pensar não como um receituário, mas como uma referência, e uma referência que deve ser contextualizada. Graças a esses referenciais, a gente não fala mais hoje em infância, a gente fala em infâncias, né? Graças a esse referencial, a gente consegue traduzir esses aportes teóricos e produzir novos aportes teóricos, né? Então, é isso. Eu acho que tem uma série de elementos, né,
que nos ajudam a pensar. Eu sempre, né, muito curioso que sou, sempre fico com um pouco de lamento porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Porque é tanta coisa, né? E eu brinco às vezes que uma vida é pouco para fazer tudo que a gente quer fazer. Falando nisso, né, a gente são 20h40, é mais ou menos o horário que a gente tem terminado a disciplina, às vezes a gente até passa e se empolga, né? Mas teríamos mais alguma coisa para encerrar? Alguma pergunta? Alguma... Oi, quem que está falando? Professor, aqui é Vitor. Eu Opa. tenho uma dúvida referente aqui às referências, né? Eu estava lendo aqui a atividade. Eu queria saber, na verdade, se eu centralizar aqui a temática para um determinado esporte, se eu preciso aqui, por exemplo, nas concepções iniciais, colocar algumas referências sobre jogos, ou eu centralizo mesmo só para o esporte mesmo? Não, aí tu vai adaptar de acordo com aquilo que tu vai produzir. Se tu vai produzir um trabalho sobre o esporte, né, as tuas referências vão estar mais voltadas para o esporte. Tu não precisa botar para o jogo também, tipo assim, para cumprir tabela, entendeu? Pronto, entendi. Vai colocar aquelas referências que vão te ajudar a pensar a tua intervenção. Né? Eu acho que lá no E-Aula a gente tem várias referências, inclusive as próprias aulas que a gente desenvolveu aqui. Agora, tu, obviamente, assim como a gente viu hoje na aula, vocês têm várias outras referências. Não é proibido trazer essas referências, tá? Mas tem que fazer alguns nexos com a aula, tá bom? E aí as referências vão ser de acordo com aquilo que tu vai compor. É como se tu fosse um compositor, tu vai pensar o arranjo, a melodia, a letra e uma série de coisas para compor esse processo de intervenção, né, que vai ser desenvolvido a partir das unidades didáticas. Por exemplo, esse trabalho que eu passei o link para vocês hoje, que está lá no material de apoio, metodologia do ensino. Não está no material de apoio porque não é aula, porque não cabe, ele é muito pesado, né? Então, não consegui postar lá. Vou ver até se eu consigo diminuir o tamanho dele com o compressor de PDF comprimir um pouco o PDF, né? Veja, Márcio, a ideia de luta é uma boa pergunta ali do Márcio, ó, tá? Mas só para complementar, mas me parece que esse trabalho aqui ajuda muito a pensar desde concepção de esporte até a unidade didática. Eu faria uma leitura criteriosa de vários aspectos. Claro, não vou precisar ler todo o livro, mas vocês vão vendo que conforme vocês vão lendo o livro, ele é muito didático, ele é feito para professor, né? Ele tem uma linguagem correta, muito qualificada, mas ao mesmo tempo muito didática, tá? E é objetivo. Vamos falar o que ensinar? Vamos falar o que ensinar. Vamos falar quando ensinar? Vamos falar quando. Vamos falar das unidades didáticas? Vamos falar das unidades didáticas. O que é cada uma? Como é que eu posso... aqui está um exemplo. Ó. Isso é uma unidade didática. E assim vai, tá bom? Eu acho que isso ajuda um pouco aí. Quem falou, acho que foi o Vitor ali que falou agora por último, né? E essa pergunta do Márcio, é possível pensar luta? Luta é um outro tema, né? Se tu for pensar a luta como um esporte, até poderia, né? Tem uma lógica ali, né? No sentido assim de pensar a esportivização das lutas, né? Por outro lado, né? A ideia de que há uma crítica bem forte a essa questão da universalização, da esportivização das lutas, né? No sentido de que elas vão perdendo aí a sua característica filosófica, né? A sua, entre aspas, essência, né? As suas essências, né? Pensar o taekwondo na Coreia, pensar a capoeira na realidade brasileira e pensar o MMA é uma pasteurização, parece, de tudo isso, por exemplo, né? Mas também tem campeonato mundial de capoeira, tem campeonato, torneios e tudo mais, né? Então é um tema assim, eu acho assim, Márcio, se puder evitar, melhor, porque tu tem uma outra disciplina que vai trabalhar com luta. Mas também eu não vou poder, como é que eu vou dizer assim, recusar, porque a luta também é uma modalidade esportiva, embora seja também bastante questionada nesse aspecto, né? E tem tantas outras modalidades que daria para trabalhar, mas se tu conseguir contextualizar dentro da proposta, trazendo para o plano pedagógico, pensando uma unidade didática, também não vou dizer que não pode, né, cara? Né? Eu só falo isso agora porque tem essas críticas todas aí, a questão da esportivização das lutas, né?
Por outro lado, também é uma forma que tem de divulgação das artes marciais, das lutas de maneira geral, né? E é um tema da educação física, né? Mas aí teria que pensar exclusivamente como essa questão do esporte, né? Como é que trata isso, né? Resgatando aí talvez essa questão filosófica e tudo mais. Ok? Não é proibido, tá bom? Ok, Márcio? Mais alguma questão, gente? Pessoal, eu acho que hoje, então, aí deixa eu finalizar aqui parar de partilhar aqui. Aí, turma, eu acho que chegamos ao final, então. Eu queria agradecer a presença de vocês aí, a participação. Semana que vem, então, vocês têm esse espaço para poder produzir o trabalho, né? E na outra semana, então, a gente se encontra aí no dia 20, daí a gente vai falar da avaliação, vai tentar fechar esse caminho que a gente está trilhando aqui, né? Eu lamento não poder entrar de forma mais detalhada nas metodologias, tá? Assim como dar oportunidade para vocês falarem mais dessas metodologias que vocês vêm trazendo aí, como, por exemplo, na aula de hoje. Eu acho que isso a gente perde mesmo, né? Mas o espaço é tão curto que olhei para o lado, era 7h15, olhei agora, são 15 para as 9. Tá bom? Gente, um abraço aí para vocês, boa semana. Qualquer dúvida, mandem e-mail também. A gente vai conversando e fiquem bem por aí. Semana que vem, então, trabalho assíncrono e na outra semana nós nos encontramos, tá? Um abraço aí, vou encerrar a gravação. Felicidades, fiquem bem. Até a próxima.